Nós colocamos de título dessa live quem segura o Trump, mas eu queria fazer uma pergunta diferente. Quem segura Bibi Netanyahu? Ele conseguiu furar um cessar-fogo, ele está conseguindo dizimar a Cisjordânia com seus colonos, ele arrasou com Gaza. Quem segura Bibi Netanyahu? Hoje, o Irã sozinho teria parado o Netanyahu, esse sanguinário. E provou isso nessas últimas semanas. A grande questão, Lourdes, e não querendo com isso tergiversar, querendo de fato responder a pergunta, é quem para os Estados Unidos. Hoje, quem tem que ser parado são os Estados Unidos. Não de hoje, claro. Então, por exemplo, o genocídio em Gaza. Quem que deu 80% do armamento, munições e sistemas? Quem que vetou todas as possibilidades? Quem que imprimiu a máquina de propaganda genocidária? Os Estados Unidos. Neste momento, a mesma coisa. Quem para são os Estados Unidos. Aliás, nós temos que parar os Estados Unidos. Em última análise, Israel é um instrumento dos Estados Unidos. Foi dos britânicos lá atrás, o sionismo. Depois sucede este ângulo, ou este ocidente coletivo ou político, como chama o Sergei Lavrov, chanceler, início de relações exteriores da Rússia. Então, são os Estados Unidos. Quem agrediu o Irã, com possibilidade de ferir o Irã gravemente, foram os Estados Unidos, não Israel. Israel não tem essa possibilidade, não tem esta capacidade. Ainda assim, e é preciso registrar, por dever de honestidade, que, primeiro, você não compara simetria com o simétrico com o assimétrico. Então, os Estados Unidos são uma potência econômica, diplomática, política, midiática e bélica, que guerrearam contra um país muito menor, com muito menos capacidades bélicas, agredindo o Irã. Logo, se nós fôssemos fazer uma comparação, seria como, de iguais, seria como cometer o equívoco de comparar, de admitir, aliás, a possibilidade de uma luta de boxe ser realizada entre um pesos pesados e um peso mosca. Isso não é possível, correto? Entretanto, o Irã conseguiu, primeiro, nos últimos 50, 60 anos, nunca houve uma aeronave de guerra estadunidense abatida. O Irã abateu, no mínimo, 3, fora a enormidade de drones. O Irã determinou, por sua capacidade dissuasiva, que os porta-aviões estadunidenses que estavam estacionados no Golfo Pérsico saíssem dali e, portanto, tenham perdido a capacidade de bombardear com seus caças, pelo menos na quantidade que queriam, os Estados Unidos. Os Estados Unidos tiveram todas as suas bases no Oriente Médio atingidas por drones ou por mísseis, seus radares e assim por diante. Então, hoje, a grande questão é quem pararia os Estados Unidos, não Israel. A gente tem um imbróglio que, para entender tudinho, são várias discussões que a gente está se metendo. Essa questão do petrodólar, né? A questão a grande força dos Estados Unidos em todo o mundo veio desde a década de 70 com petrodólar. Então, agora, o Irã está colocando isso em xeque quando dá força para o Yuan, colocando o Petro-Yuan aí na roda. E acenando para... Eu falei isso no observatório agora há pouco, e acenando para a Europa, que aceita euro. Então, como é que fica essa correlação de forças quando o Irã coloca para baixo aquilo que foi a grande força hegemônica dos Estados Unidos desde a década de 70? Eu acho que aí está o grande X da questão. Vamos analisar. Se o petrodólar é o ativo que mantém o dólar existente como moeda de reserva e moeda de trocas, e também, claro, o sistema SWIFT como grande sistema de compensações internacional, nas trocas internacionais, nós temos que controlar o petróleo, é o que está em jogo. Do Estreito de Hormuz,
sai 30% do petróleo do mundo, exportado para o mundo, perdão, dizendo. 30%. Detalhe, 37,7% dele vai para a China. 14,9% vai para a Índia. Então, só esses dois países consomem, importando, 52% do petróleo do Estreito de Hormuz, saído do Estreito de Hormuz. Se é assim, e estão negociando com moedas conversíveis dos próprios países no sistema de pagamento BRICS, porque o Irã também é BRICS, todo este petróleo não está no sistema petrodólar. Então, controlá-lo e, com isso, impor o dólar significa, a um só tempo, manter o petrodólar, que é o ativo que mantém o dólar relevante, moeda de troca e de transações, e, ao mesmo tempo, claro, controla e impõe condições ao petróleo que vai para o adversário estratégico dos Estados Unidos, que, em termos de paridade do poder de compra, já ultrapassou o PIB estadunidense, que é a China. E o segundo, a Índia. E mais do que isso, 11% do petróleo do Estreito de Hormuz vai para o Japão, um aliado dos Estados Unidos, mas adversário estratégico dentro do sistema ocidental. 12% vão para a Coreia do Sul, também um adversário estratégico no sistema ocidental e que já suplanta em vários equipamentos para exportação para o mundo bélico, Israel. Veja a curiosidade disso tudo. E mais, nós falamos até agora do petróleo. 25% do gás do mundo sai do Estreito de Hormuz, exportado, para os mesmos atores. 12% do petróleo do mundo sai do Mar Vermelho, o próximo mar a ser afetado pelos Estados Unidos e por Israel. 8% do gás para o mundo sai do Mar Vermelho. Consequentemente, nós temos, de um lado do Mar Vermelho, outro país BRICS, na África, o Egito, e do lado asiático, ou Ásia Ocidental, ou Oriente Médio, a Arábia Saudita. E à saída do Mar Vermelho, por Bab el-Mandab, o Iêmen. Diante deste imbróglio, para usar o teu termo, Lourdes, é que nós temos que analisar o contexto. E eu finalizo. Do mais de $1 trilhão de trocas internacionais, de trocas comerciais, no bloco BRICS, ano passado, 67% não usaram o dólar. Isso quer dizer que só entre os BRICS, e não, por exemplo, o Irã exportando para outro ator, eu estou falando só no seio do BRICS, perto de 700 bilhões de dólares, entre estes países, saíram do dólar. Então, isso é muito importante, e isso, para mim, é o cerne da análise. Se nós fugirmos muito disso, não compreenderemos muito bem o jogo. Portanto, o imbróglio que você aponta, para mim, é essencial. Desculpe, vai, Ícaro. Posso? Não, o Lourdes, o Walid, a gente falou um pouco sobre isso no início, sobre quem para o Trump, quem segura o Trump, especificamente os Estados Unidos. Ontem a Elaine Silva deu uma entrevista para o Nassif e ela falou sobre uma discussão sobre um impeachment do Trump, e isso estava sendo visto como uma possibilidade de parar essa guerra, porque o J.D. Vance, lá, que é o vice-presidente, seria um MAGA que é contra essa guerra, porque ele não entende que essa guerra é um problema dos Estados Unidos, mas um problema de Israel. Você vê isso como uma possibilidade, um suposto J.D. Vance como presidente, o impeachment do Trump, essa guerra realmente acabaria, ou só é uma bravata aí, e essa guerra é impossível de ser parada hoje da forma com os Estados Unidos
tendo que falar que perdeu. Porque eles não querem assumir a derrota, né? E eu acho que o Walid caiu. Caiu. Eita, o Walid caiu. Apresenta a Cristiane, o Alide voltando, a gente ficamos os 4 na tela até ele responder isso. Ele voltou. A gente já... Voltou. Desculpe, eu tive um pequeno problema de conexão, perdi uma parte da tua questão, tentei voltar e não consegui, agora voltei finalmente. Não, basicamente, falei sobre um J.D. Vance assumindo, seria uma possibilidade dessa guerra tendo fim, mas tem a questão dos Estados Unidos, dos americanos em geral, qualquer um que fosse o presidente, não querer assumir que perdeu a guerra e qual seria o argumento nesse caso para continuar, para dar continuidade, né? Eu não acredito que nos Estados Unidos, necessariamente, um presidente ou outro presidente, inclusive no sistema bipartidário deles, o totalitarismo bipartidário nos Estados Unidos, altere a visão que esta elite estadunidense, o seu Estado profundo, tem do mundo e, consequentemente, a sua ação. Vamos pegar, por exemplo, o Barack Obama. Barack Obama é que começou o chamado pivoteamento para a Ásia, justamente para enfrentar e debilitar a China, especialmente a China. Foi também na gestão Obama que começou toda essa confusão na Ucrânia, que leva ao que nós vemos hoje, uma guerra de atrito ou uma tentativa de colapsamento da Rússia na Ucrânia, uma guerra do oeste contra o leste, uma guerra tal qual Napoleão contra a Rússia, tal qual na Primeira Guerra Mundial contra a Rússia, a Alemanha e os seus aliados, tal qual na Segunda Guerra Mundial, a mesma coisa contra a Rússia, àquela época, aquele momento, União Soviética. E foi o Trump, o Biden, o Barack Obama também, aliás, Barack Hussein Obama, diga-se de passagem, que iniciou a destruição dos países árabes para facilitar a vida de Israel, especialmente da Síria, da Líbia. Começou essa lorota de primaveras árabes. Foi depois o Biden que começou esse extermínio. E foi na gestão Biden, no início dela, que se assevera a questão da Ucrânia ou na Ucrânia contra a Rússia. Quando o Trump vem, ele pega tudo isso pronto e basicamente continua ao seu modo, com as suas bravatas, isso não importa muito. Falando que vai destruir civilizações, utilizando o Velho Testamento desbragadamente, tal qual o Netanyahu usa, defendendo a partir de uma ideia de que Deus está mandando exterminar. E eu recuaria, por fim, a um tempo bem anterior, para lembrar de uma figura quase santificada, quase um Gandhi estadunidense, que é o Jimmy Carter, aquele pastor batista, produtor de algodão, quase um camponês de cajado. Ele vive a Revolução Iraniana de 79. É ele que faz três movimentos diante da Revolução Iraniana. Em 78, diante do colapso já iminente do regime despótico do Shah Reza Pahlavi, colocado no poder pelos Estados Unidos com auxílio inglês em 1953, para protagonizar talvez a ditadura mais sanguinária da história moderna do Oriente Médio, em 78, diante desse colapso iminente, eles vão às pressas e criam o acordo de Camp David, de paz entre Israel e Egito, e retiram o Egito do campo árabe anti-Israel e anti-imperialista, com todos os defeitos que tinha o Anwar Sadat, uma besta quadrada. Ele também coloca o petróleo do Oriente Médio como fator de segurança nacional dos Estados Unidos, o que significa estender a jurisdição territorial nacional dos Estados Unidos para o Oriente Médio.
E ali nasce a doutrina Carter. E que existe essa doutrina Carter, mas eu fico pasmo que ninguém menciona. E, finalmente, eleva, porque não estava nesse patamar, Israel como parceiro estratégico dos Estados Unidos, já que perderam o Irã. E agora, o Trump, com toda a sua verborragia genocidária, está aplicando na prática a doutrina Carter. Então, você vê que tem continuidade desde o santificado Carter até hoje, passa por aquela figura que era o Mandela, a promessa de Mandela estadunidense, Barack Hussein Obama, passa pelo Biden e por sua Kamala Harris, que adoram brindar genocídio com espumantes em vernissagem em Nova York, e agora o Trump, essa figura escatológica. E eu queria citar só mais um detalhe. O Bush filho, aquele bêbado que vomitava do carro quando estava voltando de cassino ou de farras em prostíbulos, e que foi presidente estadunidense, George W. Bush Jr., este figura inventou o ataque e a ocupação do Afeganistão e também do Iraque. Quando ele atacou o Afeganistão, ele disse publicamente que ele havia recebido uma mensagem divina em que Deus dizia para ele ir ao Afeganistão. Depois ele disse que Deus tinha retornado a ele e dito que ele deveria fazer o que fez do Afeganistão, também por mandamento divino, no Iraque. E o Fantástico, naquele momento, sai com uma reportagem mostrando que ali havia uma conjugação de astros que havia sido prevista por Nostradamus. E coloco a coitadinha da Sandra Passarinho para entrevistar uma astróloga, explicando essa conjunção astral e explicando Nostradamus para justificar talvez a maior destruição arqueológica da história humana provocada pelos bombardeios estadunidenses contra o Iraque. E nós estamos vendo isso se repetir. Quando ele fala, Trump, em destruição de uma civilização, ataca universidades, ataca museus, ataca campos, sítios arqueológicos, e usa Deus para isso, nós estamos diante disso. Há uma falência do Ocidente, e esta falência do Ocidente não é modificada pela elite estadunidense do seu Estado Profundo. Nem Vance, nem Vence, nem Vince, nem Vonce. Nem Trump, nem Biden, nem Kamala, nem Jimmy Carter.